de Leite. Ele é graduado em medicina, especialidade em cardiologia, é empresário. Ele já tem um livro publicado, Ectoplasmia, que a gente fez aí a entrevista há alguns dias, algumas semanas. E o livro de hoje, ele está atuando como o divulgador, não é isso, Fernandes? Ele é divulgador do livro. Ele foi organizado pela autora Kátia Aracaki e o título é Auto-Ofiex, teática do ofiexista Valdo Vieira. E o Hernandes já vai explicar para a gente o que significa isso e o contexto desse livro, não é isso, Hernandes? Seja muito bem-vindo. Obrigado também pelo convite para divulgar aí uma obra de extrema importância para os intermissivistas, né? Então, a base da OFIEX é o top da evolução. Então, essa obra ela é muito importante no nosso âmbito da conscienciologia, principalmente para aquelas pessoas que têm certeza que fizeram o curso intermissivo. Perfeito. Agora, só para a gente contextualizar para o pessoal de casa, o que é o curso intermissivo e o que é o intermissivista? Só para a gente ter uma panorâmica. Podemos? Podemos. Então, o curso intermissivo é que entre a morte biológica, de soma e a ressoma, ou seja, o renascimento, existe um período que a gente chama de período intermissivo, ou seja, um período de intermissão. Nesse período, algumas consciências, ou seja, alguns espíritos, têm lucidez extrafísica e têm um currículo que é compatível com o pré-requisito básico para que essas pessoas façam esse curso intermissivo, que é um curso preparatório para a próxima vida, onde é elaborada toda a programação existencial ou missão de vida, como muita gente conhece. Uhum. Então, essas pessoas, elas estão mais aptas a entrar como que a gente vai dizer, a praticar aqui, ou a ter a sua auto-FIEX. Fala um pouquinho para a gente, primeiro, o que é o FIEX e o contexto deste livro, porque ele surgiu de uma experiência parapsíquica também, né? Então, conta um pouquinho aí dessa experiência, para depois a gente entender que esse é um tema que a gente precisa ter algumas bases, né? Ele é um tema muito avançado, até mesmo no âmbito da conscienciologia. Então, né? O histórico da obra, né, eu estava em casa e recebi uma ligação de um amigo meu, também ex-amigo do professor Valdo Vieira, sempre ficava, quando o Valdo ia em São Paulo, ficava hospedado lá na casa dele, que é o Marco Aurélio Ribeiro da Costa. Então, o Marco, durante a TENEPS, ele teve uma projeção, e durante essa projeção veio a ideia de se conversar com a Kátia Aracaki, que ela já tinha escrito um capítulo do livro TENEPS, onde abordava essa entrevista sobre a OFIEX. Sim. Então, a OFIEX é um aspecto bem mais avançado do que a TENEPS, e durante o livro da TENEPS, que é da professora Marina e do professor Antônio Pitaguari, ela aborda esse assunto. Então, a ideia que ele teve durante essa projeção, a orientação que ele teve, foi de escrever o livro específico sobre a OFIEX para alertar esses intermissivistas a focar e fazer as reciclagens intraconscienciais necessárias para que se chegue na OFIEX, que a OFIEX é o top que existe dentro da reurbanização extrafísica, que faz parte do curso intermissivo. Ele entrou em contato comigo para que eu conversasse com a professora Kátia, e a Kátia topou o desafio, mas lançando um desafio para mim. Ela escreveria o livro e eu ficaria responsável para divulgá-lo e fazer o prefácio. Agora, é por isso, então, né, que esse livro, ele foi todo baseado nessa entrevista, né, que você está falando, e ela fez uma compilação, né, por isso que ela colocou no título, no subtítulo aqui, que é Teáticas do professor Valdo, porque é justamente quem respondeu a entrevista, quem foi o entrevistado foi ele, né? Então, ele passou todo o know-how, a experiência que ele tinha para essa entrevista, e ela fez uma compilação do que ele falou, né? E do que ele também colocou sobre o assunto, o FIEX, em outros livros também, né? No Léxico, por exemplo. Ela tem muitas ortopensatas aqui do professor Valdo, né? Então, ela fez essa compilação da entrevista, junto com essa ortopensata, para trazer uma obra que seja acessível
para as pessoas, porque o assunto é avançado, mas Isso. precisa de ser escrito de uma forma que as pessoas que estão começando a se inteirar do tema, ela entenda um pouquinho mais em profundidade e também aí assuma a responsabilidade de encarar aí o autofiexismo. Então, assim, é um livro que está sendo, assim, tendo uma grande aceitação, justamente por causa disso, porque ficou uma compilação simples para quem, fácil no sentido, assim, perguntas e respostas, né, mas ao mesmo tempo complexo, né, mas vamos lá, detalhe então para a gente o que seria o FIEX. A OFIEX, que se chama Oficina Extrafísica. Essa oficina é um hospital extrafísico, só que não é um hospital comum, como a gente vê até em filmes espíritas, certo, do nosso lar. Então, existem espaços extrafísicos, comunidades extrafísicas assistenciais. A OFIEX é como se fosse uma UTI, extremamente especializada. Então, durante o processo de evolução, existe algumas consciências, alguns espíritos que estão para ser transmigrados, ou seja, para saírem do próprio planeta, porque dentro do comportamento, dos valores, dos princípios dessas consciências, o ambiente não cabe mais. Então, a OFIEX é o último recurso terapêutico para essas consciências se recuperarem e aí continuarem junto com o nosso grupo em evolução. Então, as pessoas que trabalham em OFIEX, elas precisam dominar o esclarecimento, a tarefa do esclarecimento, através de uma habilidade mental terapêutica muito grande e tem uma sustentação energética violenta, porque lidar com consciências que têm uma extrema alteração emocional e intelectual, são extremamente intelectualizadas, mas com distúrbio emocional muito grande. Ou seja, isso necessita de um gabarito muito grande do ofiexista, né? Porque para a pessoa dar conta de atender esse padrão, né, de pensênico, de patologia, de imaturidade, a pessoa precisa ter, né? Ter estofo emocional, estofo energético e parapsíquico, né? É por isso que a pessoa tem que ter o que se chama de taquirritmia, ou seja, a pessoa tem que ter uma habilidade de raciocínio extremamente rápida, porque estas consciências têm esse nível de habilidade, só que voltado para o aspecto patológico. E você tem que desconstruir o argumento dela para que favoreça ela mesma fazer autorreflexão e sair daquele ciclo que ela está. E muito parapsiquismo também, né? Porque a pessoa, ela tem que estar absolutamente lúcida naquilo que ela está fazendo. Então, não adianta você só querer ajudar ou só ter o taquipsiquismo, por exemplo, mas se você não tem a habilidade de ter a lucidez fora do corpo para atender essas consciências lúcido, né, sem se afetar nem nada e partir para a próxima, né? Então, a projeção lúcida, ela é o pré-requisito fundamental até numa fase anterior à OFIEX, que é o paraambulatório. Então, nós temos a TENEPS, depois o paraambulatório, como se fosse uma clínica, onde atende casos um pouco menos complicados, e a OFIEX. Já para o paraambulatório, você precisa ter uma lucidez extrafísica já razoável. Na OFIEX, o nível de lucidez extrafísica tem que ser de alto nível. Agora, nesse crescendo aí, TENEPS, paraambulatório e AutoFIEX, a participação do parapsíquico ali, ela, na relação com o amparador, também tem um crescendo, né? Porque eu não tinha pensado no paraambulatório, eu fui da TENEPS direto para o FIEX, então eu estou pensando assim, a TENEPS você tem um amparador que está ali, acompanha com você, mas você não direciona o trabalho, você exterioriza, os amparadores direcionam a energia. Na OFIEX é o contrário, na OFIEX a participação do ofiexista, ela é mais autônoma, é de ombro a ombro com os amparadores, nível de lucidez ali de igual para igual, mas no paraambulatório seria como? Em meio termo disso seria como? Na TENEPS, do jeito que você está falando, né? Como se você estivesse dentro de um curso de medicina ou de um curso de psicologia. Você tem ali os professores atuando e você
ali fazendo mais a entrevista. Na hora que você chega no paraambulatório, você abriu a sua clínica particular. Aqui você abre a UTI, aonde você é o grande responsável. Olha, Então, muito aí bacana é essa que precisa da analogia. pessoa ter um Perfeito. nível de conhecimento, de habilidade muito grande. Sim, de maturidade também, Maturidade né? consciencial é fundamental para isso. Pessoal, a gente vai dar aí um pequeno intervalo para os comerciais. Daqui a pouquinho, continuamos aqui com AutoFiex. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Suas próximas férias podem ser incríveis em destinos como Orlando, Miami ou Las Vegas. Ou em frente ao Blue Park, um dos maiores parques aquáticos do sul do Brasil. Venha conhecer Maimabu, o melhor negócio para quem busca férias inesquecíveis sem preocupações. Agende sua visita pelo 45-3521-2080 e conheça o apartamento modelo. As melhores férias da sua vida estão no Maimabu. E o passe é livre para as atrações do Blue Park. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45-3523-1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos conversando com o Hernande Leite sobre o livro AutoFiex, e você pode nos acompanhar também pelo Facebook e pelo canal da Rádio RCI no YouTube. Bom, Hernande, qualquer pessoa pode ter uma OFIEX, ou quais os pré-requisitos para a pessoa ter uma OFIEX? Em primeiro lugar, que ela precisa ter sido intermissivista, ou seja, ter feito o curso intermissivo. Então, o curso intermissivo, os próprios amparadores e os orientadores evolutivos, conhecendo o histórico daquela consciência, observa qual é o currículo que ela tem para saber se ela tem um gabarito, se ela tem pelo menos as bases para poder participar de um curso intermissivo. E dentro dessas bases tem duas coisas. Uma é a comunicabilidade da pessoa para poder fazer a TARES, porque a TARES é que é o carro-chefe. Certo? O esclarecimento é que leva a pessoa à autorreflexão. E essa autorreflexão vem através da própria ideia. Então, você vai levando a pessoa a fazer essa reflexão. Então, a tarefa do esclarecimento depende da comunicabilidade razoável, mínima da pessoa. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é a capacidade da pessoa ser tenepsista. Ou seja, a parte energética dela, porque são duas facetas da assistência, a energia e o esclarecimento. O esclarecimento vai levar à calmia emocional, mas a parte energética ela é fundamental, pelo menos nessa dimensão que a gente está, e o que a gente vai atender são aquelas consciências que estão em dimensões
muito mais próxima da gente, ou seja, da crosta terrestre, que a gente chama de baratosfera, mais popularmente conhecida aí como inferno. Então, na hora que você vem, essas pessoas que são escolhidas vêm para cá, já com curso intermissivo, essas pessoas têm uma incumbência de ajudar nessa Reobex, que a gente traduz em miúdo para que a pessoa entenda, ou seja, faxina no inferno. Puxa vida. Então, nós somos faxineiros desses ambientes degradados. A importância de se limpar um ambiente degradado é porque toda a vida intrafísica, ela é um reflexo dessa vida extrafísica. Então, não adianta você fazer uma limpeza intrafísica, você tem que fazer uma reurbanização dos ambientes e das consciências, nesses ambientes de onde surge a procedência da vida intrafísica. Então, é lá, o foco é lá. Então, é por isso que dentro da escolha do gabarito individual, são escolhidas pessoas com essa capacidade, com potencial. Não que elas sejam obrigadas, elas são convidadas, muitas podem até desistir no meio do caminho, porque tem o livre-arbítrio para isso, mas essas pessoas que fizeram o curso intermissivo, no mínimo, elas têm competência para ser tenepsista, para fazer TARES. Que é aquele trabalho que você falou da faculdade, né? Exatamente. Que aí, a partir daí... começar a aprender a vislumbrar, fazer assistência fora do corpo, Perfeito. Fazer assistência extrafísica, né? Então, aí o tenepsista, ele pode estar na condição de pré-desperto, ou seja, antes da desperticidade. Quando ele vai adquirindo a lucidez extrafísica, vai fazendo o exercício de atendimento, de assistência, aí ele pode muito bem chegar à condição do paraambulatório. Então, ele vai ter uma clínica extrafísica, do jeito que se tem aqui uma clínica, que você vai atender a paragenética, certo? São os bloqueios energéticos no próprio psicossoma, esclarecimentos, e principalmente esses bloqueios são feitos a partir de descarga energética de ectoplasmia. A ectoplasmia só existe no corpo energético, então só existe na consciência. Então, é por isso que é importante a participação da vida intrafísica para poder ajudar esse espaço extrafísico. Aí a pessoa vai evoluindo, saindo do paraambulatório, adquirindo muito mais lucidez extrafísica, a capacidade de fazer esclarecimento, o nível de raciocínio rápido, lógico, pontual para ajudar na virada pensênica da própria consciência, ela entra no aspecto da OFIEX. Então, todo intermissivista tem competência para ser tenepsista. E se ele fizer as reciclagens existenciais dele, ele vai chegar ao OFIEX. Mas a OFIEX é abordada durante o curso intermissivo na fase avançada, onde se mostra que todos nós temos competência para poder chegar lá, mas o esforço vai ser maior. Então, boa parte dos intermissivistas podem não chegar, mas tem competência para chegar ao FIEX. Basta se esforçar para fazer as reciclagens intraconscienciais. Até porque a estrutura que precisa para ter um ofiexista, ela é muito grande, né? E o básico é lucidez extrafísica, se a gente for pensar, né? Porque se a pessoa não tem lucidez, nem adianta ela tentar. Se ela não sai do corpo lúcido, ela não tem como atuar. Lucidez é o básico, né? A gente lucidez pode dizer que... é a base de tudo. Então, é por isso que a pessoa deve investir na projeção lúcida. Então, o professor Valdo, quando veio trazer a conscienciologia, primeiro ele trouxe a projeção lúcida, porque é a base de toda a pesquisa e a base é a essência da assistência, porque você vai trabalhar muito mais no foco do problema, que é extrafísico, e para isso você precisa ter lucidez. Por que você tem que estar na intrafisicalidade? Por causa da energia, porque você precisa de ter uma energia competente para fazer frente à energia desses ambientes degradados. Ou seja, os amparadores, como eles não têm o energossoma, a atuação deles é mental somática, mas ela não atinge, como vamos dizer assim, o foco ou o que realmente vai afetar aquela consciência de alguma maneira, né? Exatamente. Agora, você me falou uma coisa, eu pensei assim, na verdade, né, o professor Valdo trouxe a projeciologia, a gente ficou muito tempo focado, nós que
Estou falando os voluntários da Conscienciologia, né? Na projeciologia, quando ele trouxe as ideias da Conscienciologia, a gente meio que relegou um pouco a projeção consciente, né? Todo mundo está focado na sua autopesquisa e tudo mais, mas a projeção consciente em si, e a gente foi muito para o parapsiquismo, dinâmica parapsíquica, é isso, né? Mas a projeção, a gente não pode esquecer do papel dela, né? A projeção é o fenômeno que predispõe a virada, certo? Evolutiva, ou seja, cair a ficha. Toda essa nossa teoria a gente tem, mas na hora que você tem uma projeção, que você está direto de psicossoma, que tem uma expansão de mental soma fora do corpo, o nível de compreensão daquilo é muito importante. E isso aciona muito a nossa memória. Então, a partir do momento que você tem acesso à sua aula-memória, algumas retrocognições sadias, você já faz uma autorreflexão muito mais profunda para você fazer essas viradas para poder chegar nas reciclagens importantes para chegar ao TOFIEX. Mas você colocou de uma maneira bem otimista, né? Que a gente tem condições de chegar no OFIEX. Meu parâmetro de OFIEX é o professor Valdo. E para a gente é como se o Valdo tivesse numa condição de cosmovisão, de semiconsciencialidade, né, ou até lá, já próximo do serenismo, que a gente vê assim, não, a gente ainda está nos primeiros passos de desenvolver parapsiquismo, de desenvolver projeção, né, ou talvez seja a primeira vida que a gente está com maior lucidez, ele já vem com lucidez há muito mais tempo. Então, assim, eu não seria tão otimista, sabe, de pensar assim, poxa, olha, é factível, eu, pelo menos assim, eu já penso que está muito distante, mas da maneira como você coloca, parece não está tão distante assim, é isso. Eu sou otimista nisso, né, eu estou com 60 anos, né? Eu cheguei à desperticidade, eu trabalho em paraambulatório, ainda estou engateando em paraambulatório. Mas eu ainda acho que se eu me esforçar muito, aí no final dessa vida... Você tem projeção consciente? Direto. Então, isso ajuda muito. Eu estou do lado de um ofexista aqui, não sei. Não, o ofexista não. Porque aí, quando você chega na OFIEX, você não tem dúvida que chegou. Eu não sabia do que era um paraambulatório. Então, quando eu comecei a trabalhar em paraambulatório, eu confundi, até fui conversar com o professor Valdo sobre o assunto. Ele chegou assim, não, isso é paraambulatório. No dia que você chegar à OFIEX, você não tem dúvida nenhuma. Certo? Aí é que eu fui estudar sobre o que era paraambulatório. Certo? Que é um pouco depois da TENEPS que você precisa de ter lucidez extrafísica para aquilo. Só que eu não saio direto com lucidez, eu desperto no meio da assistência. E aí é que eu faço todas as anotações e estou escrevendo, né, alguns artigos sobre algumas assistências que são feitas. Inclusive, agora eu encaminhei um verbete que se chama de evasão intermissiva, que são de consciências que eram intermissivistas, que foram atendidos no meu paraambulatório. E aí pediram para que eu escrevesse alguma coisa sobre as pessoas que desistiram do curso intermissivo, que elas evadiram do curso intermissivo por impacto que elas receberam. Nossa, que bacana! Então, esses casos de evasão intermissiva, isso aqui não precisa ir para um OFIEX. Isso aqui o paraambulatório dá conta. Outros casos, despersonalização, certo? Por imitação. Então, nós atendemos consciex que imitavam o Elvis. E essas pessoas, e essas consciências fora do corpo estavam despersonalizadas. Ainda já tinha incorporado o personagem como se fosse o próprio Elvis. Nossa, que interessante. Outra que são traumas emocionais. Então, esse episódio que teve agora em Brumadinho, Sim. Essas pessoas sendo soterrada daquela forma, muitos dessas consciex, elas ficam com trauma e pode trazer esse trauma depois. Então, isso aqui pode ser muito bem atendido em paraambulatório, porque você tem que trabalhar o lado emocional dessas consciex e o bloqueio energético que fica no psicossoma delas. Agora, casos que são atendidos em OFIEX, você imagina um paramanicômio judiciário. Um manicômio um tratamento para louco, assassino. Você imagina um manicômio judiciário aqui.
certo? Então, você precisa de ter uma estrutura muito grande, porque você não pode simplesmente se revoltar contra a patologia lá do outro e ter agressividade. Você tem que entender aquilo, ter a calma suficiente, o equilíbrio emocional, acolher essa consciência nesta condição, e você pode muito bem ter tido um parente muito próximo de você que foi vítima disso. Então, o equilíbrio emocional para isso é muito grande. Essas consciências, assim, elas estão próximas para serem transmigradas. Outra coisa, patologia mental somática, principalmente liderança de mega assédio, ligada à política, aquele comunismo que matou aí não sei quanta gente, o próprio capitalismo. O que é que está por trás desse problema de Brumadinho? O capitalismo. Lógico. Certo? Então, isso são facetas de patologia que isso traz um malefício para a humanidade muito grande. Então, isso aqui não é causado por um acidente, isso aqui não é uma fatalidade. Isso aqui simplesmente é uma irresponsabilidade. Certo? Então, despertar essas consciências para a responsabilidade com o ambiente, para a responsabilidade com os outros, isso daqui leva essas consciências que elas estão próximas a ser transmigradas para saber se, de fato, elas querem mudar e têm competência para mudar. Então, você precisa de ter um equilíbrio muito grande para você não querer vingança, não querer simplesmente atacar a pessoa, e sim assistir na medida do que é possível. Poxa, Hernandes. Gente, a gente vai para o intervalo para a gente refletir sobre todas essas informações e a gente volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. O verão já chegou! Cadeiras de praia e guarda-sol, Casa Vitória. Churrasqueiras e espetos, caixas térmicas, Casa Vitória. Tendas e barracas, Casa Vitória. Coletes salva-vidas, também na Casa Vitória. E mais, uma infinidade de produtos para a sua casa. Casa Vitória, onde você economiza tempo e dinheiro. Na Vila Portes, Fagundes Varela, 481. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. Atenção você que vai montar, reformar ou construir. A Friletras trabalha com letras caixa, letreiros em aço cortem, aço inox, aço pintado, revestimento de fachada, brises, placas de sinalização, homenagens e inaugurações. A Friletras é uma empresa premiada em comunicação visual há mais de 25 anos. Pensou em letreiros? Pensou em Friletras. Acesse o Facebook Friletras. Seja visto para ser lembrado. A sua logo é a nossa marca. Telefone 3029-2910. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. A gente estava conversando aqui com o Hernandes Leite, né, sobre a AutoFiex. O caso dele, Hernandes, você é médico e você tem um trabalho de paracirurgia, na dinâmica parapsíquica, né? Você até contou para a gente aqui sobre o seu livro de ectoplasmia, do trabalho que vocês têm de paracirurgia. Isso facilita de alguma maneira para a chegada dessa condição intermediária de TENEPS ou FIEX, que é o paraambulatório, não é isso? Isso. Para mim, dentro da minha condição, isso daí foi o primordial. Então, quando eu tive a inspiração, né, para poder fazer a dinâmica da paracirurgia, eu não tinha a dimensão disso. Depois que eu fui estudando, e aí fui atendendo, foi quando eu tive esse caso, né, que eu pensei que era um OFIEX, porque a gente
ver TENEPS ou FIEX, né, não sabia do intermediário. Foi aí quando eu fui conversar com o professor Waldo. Então, na paracirurgia, o que é que a gente faz? A gente vai fazer o acoplamento com a consciex patológica. Então, a gente precisa de servir de molde energético para fazer um desbloqueio energético nela. Mas esse desbloqueio energético não faz mudança profunda de reciclagem, tem que fazer esclarecimento. Pois é. E no meio do nada, assim, né, eu comecei a ter projeção com alguns casos que apareciam de pedidos na própria paracirurgia, e a gente dava seguimento. Então, eu estava num ambiente extrafísico, como se fosse uma clínica, e eu atendendo, tinha fila de pessoas e eu atendendo. Então, atendia tudo que era caso. O caso de pessoas com bloqueios que depois poderiam renascer tendo uma doença genética precoce, porque esse aspecto do psicossoma é a paragenética, poderia muito bem trazer um câncer precoce, que é um bloqueio energético já muito grande, então uma criança tendo câncer, certo? Tendo uma doença autoimune também muito importante, doenças degenerativas, ou mesmo doenças mentais, certo? Então, a gente já faz a maior profilaxia que uma pessoa da área da saúde pode fazer é fora do corpo, na paragenética dela e não na genética. Então, eu acho que o caminho do aspecto da medicina e espiritualidade vai nesse lado. Está se engateando hoje esse aspecto da medicina e espiritualidade, o pessoal mais focado na religião, mas eles têm uma noção da questão da paragenética e de como ajudar extrafisicamente nesse nível de prevenção. E nem de tares, né? Porque Não se tem. é só energia, eles até são bons. Doam, vamos lá, vamos doar energia. Mas só isso não resolve o problema, Não resolve. né? Porque você doou energia, a pessoa consegue saiu, não está mais obnubilada, mas aí você não fala nada para ela, você não esclarece, ela vai voltar à condição anterior e não resolve Na nada. intraconsciencialidade, ou seja, no íntimo de cada um de nós, na essência da alma, na essência do espírito, o que é que existe? Existem seus valores, existem os seus princípios, e isso é que direciona o seu comportamento. Lá tem as suas habilidades, tem as suas imaturidades e tem o seu trauma. Tudo isso está dentro da holomemória. A essência de cada consciência é a sua memória. Então, na hora que você tem um aspecto energético, você está desbloqueando para você ter acesso à ideia dela. Mas você não tem acesso à intraconsciencialidade dela. A intraconsciencialidade ela é inviolável. A única pessoa que tem acesso à intraconsciencialidade é a própria pessoa. Então, quem está de fora, através da ideia que vai fazer com que a pessoa acesse a sua memória e revise os seus princípios, revise os seus valores, diminua os seus traumas, participe, tenha experiência para adquirir essa experiência, adquirir a segurança que ela tem. Então, é por isso que muita gente tem habilidades precoces, como também tem doenças precoces. Nós temos os dois lados. Tudo isso está dentro da holomemória. Como é que uma criança com 4 anos de idade vai sendo um compositor? Aonde é que existe isso? Certo? Dentro da própria holomemória. E aí a criança que lembra onde é que ela foi enterrada? Pois é, exatamente isso. Agora, as pessoas não dão um valor ainda adequado às dinâmicas parapsíquicas. Então, um dos méritos que eu sempre ressalto do professor Moacir Gonçalves foi a criação das dinâmicas, e eu lembro a primeira vez que eu participei, eu digo que essas dinâmicas, elas vão existir de segunda a segunda, de manhã, de tarde e de noite. Ele não esquece disso, ele sempre fala de você quando ele fala isso. O Hernandes falava que a gente ainda ia ter dinâmica todos os dias. Todos os dias, de manhã e de tarde e noite. Isso é a base, certo? De onde são trazidas as consciex, e a gente vai construindo as nossas clínicas extrafísicas a partir daí dessas dinâmicas. Então, se essas pessoas se dedicarem a participar cada vez mais das dinâmicas, eles vão ter um desenvolvimento parapsíquico maior e vão fazer um nível de assistência que nem ela mesmo tem noção da dimensão da assistência que ela faz. Porque aí eu pensei assim, né, como um crescendo na dinâmica, você está no intrafísico, né, fazendo assistência a partir da intrafisicalidade com parapsiquismo. Na TENEPS, você já começa a mesclar com a projeção. Aí, na hora que você já vai entrando nesse outro patamar aí, tanto a
o paraambulatório quanto ao FIEX, você já saiu do corpo, já não é mais intrafisicalidade, né? Mantendo a mesma lucidez, mas saindo do corpo, ou seja, tem um crescendo de evolução nisso daí também, né? Até em termos de veículo Perfeito. de manifestação. O tenepsista, ele fica de 50 a 1 hora por dia trabalhando com o extrafísico, a multidimensionalidade. Daqui a pouco ele sai dali da TENEPS, vai tendo projeção. Então, 8 horas que ele passa dormindo, ele vai ter ali 1, 2 horas trabalhando fora. Na hora que ele chegar na OFIEX, ele tem muito mais tempo extrafísico que intrafísico. É por isso que ele alcança a condição de semiconsciência. Ou seja, ele está dentro da intrafisicalidade, só que ele tem uma visão do extrafísico muito superior a qualquer gênio da intrafisicalidade. Porque atuar no extrafísico a gente está além da nossa capacidade cerebral aqui, a gente está consciência no seu pleno, na sua plena manifestação, né? Então, quer dizer, extrapola aí todo... não, a gente ainda tem um tempinho. Eu já ia chamar os comerciais. Agora, em termos de escala evolutiva, a gente pode, então, pensar que também tem um crescendo, né? Ou seja, a gente pode fazer uma relação de que a desperticidade está mais relacionada com a TENEPS, a semiconsciexualidade com o FIEX? Perfeito. A TENEPS é para o pré-desperto, né? O paraambulatório, você já precisa de chegar na desperticidade, porque você tem que sustentar aquele ambiente energeticamente e você vai atuar ali, muitas vezes, sozinho, com inspiração do amparador, mas você atua sozinho. Na TENEPS, quem atua é o amparador com as suas energias. Você está sendo solto ali, então você já precisa ter um grau de esperticidade para quê? Para aguentar assimilação com as consciências. Já pensou você pegar, assimilar na sua psicosfera uma consciência despersonalizada e você não ter um surto psicótico? Então você precisa de ter um nível de equilíbrio, certo? Da patologia, para não sofrer com a patologia da consciência. Então, você está entrando na desperticidade. Não precisa ser o desperto total, certo? Mas na hora que você chega na OFIEX, você já passou da desperticidade. Aqui você já entrou na semiconsciencialidade, que é um aspecto bem mais complexo, tem outros atributos muito importantes que é difícil. Então, na hora que eu falei do meu otimismo, eu não citei que é fácil. Eu disse que é possível. É possível. Avaliar o potencial de uma pessoa é uma coisa. A pessoa colocar todo aquele potencial para fora é outro. Porque aí, além da questão extrafísica, da lucidez extrafísica, ela está aqui no intrafísico, mas vivendo a condição de consciência aqui no intrafísico, aí realmente o nível da escala, né, se a gente for considerar... E a pessoa pensa que ela vai viver em plena paz na desperticidade. Muito pelo contrário. A desperticidade, você tem muito mais contato 24 horas com o assédio do que um que não seja o desperto. Porém, ele não descompensa. O pré-desperto pode ter um contato de assédio e descompensar. O outro tem 50, 100 contatos e não descompensa. Mas pressão em cima sempre vai ter. Mas ele sempre está focando na solução do problema e não no problema em si, certo? Procurar culpado, certo? Procurar punir, certo? Não, você depois vai ver quem é que é o culpado para fazer uma prevenção, mas o foco seu é na solução. Evoluir é capacidade de solucionar problema. E para você aprender a solucionar problema, você precisa de ter problema. E todos nós queremos evitar os problemas. Exatamente. Agora, Hernande, outra coisa, eu me lembro, assim, uma experiência do professor Valdo que mexeu muito com a gente aqui da CCCI, né, da Comunidade Conscienciológica, da Conscienciologia, foi uma experiência que ele teve na UFIEX com uma consciência que estava sendo transmigrada. Esse nível de assistência, ele já é, assim, o top do top, né? Mas, se a gente for pensar que a gente está no momento de reurbanização desse planeta, esse tipo de atendimento em OFIEX, ele não é, assim, tão esporádico, assim, se a gente for considerar a conjuntura extrafísica, né? Porque a realidade da Reurbex é essa, é a transmigração das consciências mais patológicas. Então, a tendência vai ser o ofiexista atender esse tipo de consciência, né? Não tem como, porque se você vai fazer o atendimento, você tem que encaminhar para algum local.
você não faz uma cura imediatamente, certo? Então, vamos por lá, você pega ali a Cracolândia, em São Paulo, que ali é um ambiente de uma baratosfera violenta, que é o mais que a gente assim conhece. Não adianta você tirar aquelas pessoas do local onde elas estão, porque não é o local que faz com que elas estejam envolvidas naquilo. Tanto é que eles voltaram para lá depois, e você vai criar outra Cracolândia em outro canto. Então, na hora que você chega e vai tirar, você tem que dar assistência. E muitos deles precisam desintoxicar o corpo, precisam de se alimentar, recuperar o cérebro, recuperar a saúde, o fígado, o rim, tudo isso. Então, eles vão precisar de um atendimento hospitalar. Então, vai precisar de um atendimento psicológico. Certo? Vai ter que ter todo o suporte para aquilo. E a pressão em cima deles vem de quem? Dos traficantes que se alimentam dele. E aonde é que você vai encaminhar esses traficantes? Então, não adianta você querer pensar numa assistência como a Cracolândia com ações simples. São ações complexas, multidisciplinar, que precisa de um envolvimento e responsabilidade de todos. E agora, é por isso que quem assiste mais são os religiosos, que eles têm muito mais preocupação com o outro do que com a própria política em si, que está preocupada muito mais com a eleição, muito mais com o dinheiro do que qualquer serviço social que é feito. E essa analogia ajuda a gente a entender por que o ofexista ele não tem um amparador igual o tenepsista tem um amparador da TENEPS. O ofexista ele tem uma equipex junto com ele, justamente por causa dessa poliespecialidade, a gente pode dizer assim, né? O ofexista, ele tem que ter um conhecimento geral para você poder ter uma abordagem mais ampla, mas a importância da multidisciplinaridade é muito grande. É por isso que toda assistência tem o acolhimento, tem a orientação e encaminhamento. Esse encaminhamento é para aquela especialidade mais adequada para aquele caso. Perfeito. Igualzinho o paciente passa comigo, eu sou cardiologista. De repente, eu estou vendo o pulmão dele ali afetado. Eu não tenho a experiência na área de pneumologia. Olha, da parte cardiológica, estou equilibrando aqui, mas você precisa lá do pneumologista, porque ele é que tem a expertise nesse momento para poder estar te ajudando. Então, essa multidisciplinaridade é muito importante. E se a gente pensar que a gente réplica do extrafísico, é óbvio que na UFIEX isso vai acontecer, né? Exatamente. A gente só está repetindo. Gente, que aulão, hein? Mas a gente vai dar aí um pequeno intervalo e retornamos daqui a um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Existem sanduíches de carne e existem sanduíches de carne. Subway apresenta o novo Carne Supreme, o melhor sanduíche de carne que você vai comer. Olha só, deliciosos pedaços de carne em tiras, molho Supreme bom pra caramba e cebola crispy bem crocante. Novo Carne Supreme. Passe um Subway e pegue o seu hoje mesmo. Já tá na hora de você fazer o seu consórcio imobiliário. Sabe por quê? E com quem ao seu lado o sol vai nascer e você brilhar. Você já sabe o que você quer da vida. Você só precisa saber como. Faça uma simulação no site da Ademilar e descubra, com um especialista no assunto, que o seu amanhã pode começar hoje. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Você mora em apartamento ou casa grande? Em alguns locais da sua casa fica sem Wi-Fi ou a conexão fica lenta? Você perde o sinal ao mudar de um cômodo para outro?
Chega disso! Temos uma solução para você ter mais velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Chegou o Kit Linka M3. Ele funciona assim. Nosso kit instala quantos roteadores forem necessários para o sinal de internet chegar em todos os lugares da casa. Mas não são roteadores comuns. Eles usam uma tecnologia super moderna que dá mais velocidade ao Wi-Fi e muito mais estabilidade. Você pode andar de um cômodo para outro e continuar conectado. Os equipamentos são lindos e super discretos, sem antenas aparecendo. Atendemos qualquer imóvel em Foz. Você só precisa ter um plano de 20 megas ou mais por fibra ou cabo de qualquer operadora ou provedor. Acesse o site www.linkaconc.net.br. Kit Linka M3. Mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi para você que mora em imóveis grandes. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos aqui então conversando sobre a AutoFX. E, Hernande, a gente estava vendo aqui que, na verdade, a pessoa, além da projeção lúcida em si, ela também pode ter outros fenômenos, né? Como a retrocognição. O que mais que você pode falar sobre isso? Olha, a retrocognição, invariavelmente, ela vai acontecer dentro do processo todo assistencial. Porque a maior parte das consciex assistidas, ela tem uma relação conosco, certo? Principalmente na TENEPS, e no paraambulatório. Quando chega na UFX, muitos atendimentos não têm, assim, uma total relação. Muitas vezes tem uma patologia que é ligada a outras pendências, não a pendência nossa particular, que são ali atendidas. Então, na hora que a gente... Até uma descoincidência mínima já leva a pessoa a ter retrocognição. Então, uma pessoa que passa por experiência da quase morte tem aquela visão remota. Então, a própria descoincidência já predispõe a pessoa à retrocognição. Perfeito. Você imagina, na hora que você está num ambiente extrafísico, acoplado com uma consciex, que você está ali fazendo assistência, muitas vezes, o insight para você abordar a pessoa está dentro da sua holomemória. O amparador só lembra, faz você lembrar desse aspecto. Então, mexe na sua holomemória e, muitas vezes, o contexto que a gente está envolvido nos leva a lembrar. Igual um cheiro. Você sente um cheiro de comida, você lembra do ambiente seu de infância. Sim. Certo? Então, o próprio ambiente aonde você está pode muito bem desencadear em você uma retrocognição. E a presença daquela consciex ali, exato, a energia dela... energia dela. Você imagina, se um cheiro leva uma consim, que é muito mais difícil, a uma lembrança, certo, lá da infância, com detalhes, certo? Você imagina você fora do corpo, na hora que você tem contato com determinadas consciex, e isso daí é natural, sem forçar, então não é uma coisa traumática dentro dessas retrocognições. Agora, uma coisa importante que a gente vai adquirir fazendo assistência até quando chega já na fase de TENEPS 24 horas, na TENEPS avançada, é o que a gente chama de assimilação mnemônica. A gente faz o acoplamento e daqui a pouco a nossa energia se mistura profundamente com a da consciex. Quanto mais profunda for a assimilação, mais profunda é a assistência, porque o foco seu de ectoplasma que sai para a consciex está dentro da saída, certo? Do epicentro da saída dessa ectoplasmia. E aí você fazendo essa assimilação, você vai aprofundando, você faz assimilação energética, assimilação emocional, assimilação ideativa, assimilação com a memória da consciex. E você não desequilibra, você simplesmente mantém toda a sua estrutura numa assimilação profunda. Quando você assimila profundamente, acessando a memória da consciex, você sabe a essência do trauma que ela está. Fica muito mais fácil para você assistir. Mas para você chegar nesse ponto de assimilação mnemônica, você tem que desenvolver o grau de equilíbrio muito grande. Você vai ter acesso à sua holomemória e à holomemória do assistido. Então, na verdade, né, Hernande, não é um fenômeno, né? São vários. Vários. E se a pessoa... E não adianta só desenvolver parapsiquismo, só trabalhar com energia, porque se ela não tiver uma maturidade, uma anticonflitividade, né, um senso de assistencialidade, não adianta, a pessoa não vai chegar no FEX. Não tem como. É por isso que a TENEPS, o que mais prevalece na TENEPS é o aprendizado de você acolher.
A primeira fase da assistência é o acolhimento. O tenepsista ele tem que mergulhar a consciência na psicossfera. É o maior acolhimento que tem. Não é nem um ombro amigo, né? É o holochakra amigo, certo? Então, você aprofunda. Então, essa etapa é para você aprender a deixar a consciência mergulhar na sua psicosfera. E muita gente tem os sintomas desagradáveis. Sim. E depois vai se acostumando. Até você ir aprofundando, aí você vai partir para a segunda etapa, que você já domina a primeira, que é o esclarecimento. E na hora que você chega no OFX, são os encaminhamentos. E você precisa de ter um equilíbrio emocional muito grande para atender essas consciências a nível de OFX, porque muitas vezes você vai ser um dos indicadores de que ela precisa ser transmigrada. Olha a sua responsabilidade com isso. Poxa vida, é muito sério. E outra coisa que eu pensei também foi desses polifenômenos como o da pangrafia, né? E a pangrafia, você alia vários fenômenos que a pessoa tem no processo da escrita. Ou seja, o ofexista, ele, além do trabalho extrafísico, o trabalho da semiconsciencialidade aqui no intrafísico, ele ainda tem essa, como que a gente vai dizer, essa linha de ação assistencial que é através da escrita, né? Que foi o que o professor Valdo deixou para a gente de exemplo, né? Porque o ofexista tem todo um trabalho no extrafísico, mas ele deixou, aqui ó, é ele aqui na capa do livro, né? Ele deixou escrito tudo aquilo que ele vivenciava em termos de exemplo, né? Isso chama-se de responsabilidade assistencial. Então, nós assumimos um compromisso muito grande com a Helbex. A Helbex não se faz numa vida só. Nós vamos levar muitas vidas ainda nesse processo da Helbex. Ainda vai longe, certo? Milhares e milhares de vidas nisso daí, mas nós assumimos uma responsabilidade. Então, nós temos aí a TENEPS e temos a tarefa do esclarecimento. A tarefa do esclarecimento pode ser oral, você dando aula, você dando palestra, você dando entrevista, do jeito que a gente está fazendo aqui, mas a que mais perpetua é aquilo que você registra, certo? E antes de você chegar nessa questão da pangrafia, você vai chegar no que se chama de taquirritmia, é o raciocínio rápido. A mesma coisa é o seguinte, você tem um paciente, no meu caso, com parada cardíaca, eu não posso simplesmente ficar pensando na minha aula, eu tenho que tomar atitude. Poxa. Se você imagina, na hora que você trabalha com pensamento, você tem que ser muito mais rápido do que numa parada cardíaca. Então, o seu nível de raciocínio tem que ser rápido demais. Então, a pessoa que desenvolve ataque e arritmia, que vem em decorrência desse tipo de assistência, nesse nível, ela simplesmente vai chegar na pangrafia muito mais rápido. E aí é a intrafisicalidade do trabalho extrafísico, né? A gente pode dizer assim, né? Agora, o que você, assim, de tudo que está aqui, professor Valdo falando todas essas coisas avançadas e tudo mais, o que mais te chama atenção, assim, em relação à AutoFX? A questão da AutoFX, eu estava uma vez dentro de uma dinâmica da paracirurgia em São Paulo. E passou-se, durante aquela semana, teve diversos acidentes, igual agora, né? Que nós estamos com um acidente atrás do outro. Fase, né? Certo? A gente vendo as irresponsabilidades, a maioria disso é por irresponsabilidade. Interesse financeiro. É por mercantilismo, certo? Então, a pessoa não tem preocupação fora de si, é de um egoísmo violento. Eu pensando nisso, né, de poxa vida, quando é que, pelo menos, o mundo vai ter um pouco de paz? Aí a inspiração que eu tive foi o seguinte, quando a maioria dos intermissivistas foram ofexistas. Nisso é que me chamou a minha responsabilidade para isso. E estava próximo de ser lançado o livro da AutoFX. Eu disse, poxa vida, agora é que eu captei. Então, eu acho que esse livro, essa entrevista do professor Valdo, ela simplesmente é um choque de chamar a responsabilidade dos intermissivistas para o momento atual da evolução que o planeta está passando. E aí, dá até para entender por que você está aqui, por que você está falando sobre isso, por que ele vai ter uma projeção e chama você para poder ajudar nesse livro, né? Por que não outra pessoa? Então, nessa questão dessa responsabilidade, eu comecei a ler o livro, né? Eu vi. Então, é por isso que eu acho, certo? Eu sou mais otimista. Nós temos competência para chegar, nós temos
todo o aspecto teórico para poder chegar. O que a gente precisa de colocar isso em prática. E realmente colocar em prática nos traz um contrafluxo muito grande, e é isso que a gente fica querendo evitar. Certo? O que a gente quer é um mundo de paz, é morrer para sentar à direita de Deus Pai, certo? E ninguém vai sossegar enquanto a humanidade também não tiver paz. Então, nós somos responsáveis pela pacificação. Nós precisamos de tirar, certo, do nosso comodismo para poder fazer isso. E não adianta você culpar o lado mais patológico, o lado doente. A responsabilidade é do assistente, a responsabilidade é do médico. Não adianta você reclamar do trabalho, é o trabalho que precisa ser feito. Olha, Hernande, eu acho que a gente tem que deixar registrado, né, tanto para a Kátia Aracaki, quanto para o Marco Aurélio, né, para você mesmo, assim, a relevância, a importância desse livro, porque apesar de não ter nada inédito, né, no sentido, assim, de a gente tem aqui o que o professor Valdo já publicou, mas a compilação num único volume de temas tão avançados, de uma maneira compreensível para as pessoas, isso aqui é de um mérito muito grande, né? Muito. Então, fica aí registrado, né, para a Kátia, e a Kátia já sabe que a gente está esperando ela aqui para a gente entrevistar ela, que ela tem mais 2 livros, né? E ao Marco Aurélio também, né? Agora, Hernande, você tem algum recado assim, que você queira passar para o pessoal que tá em casa, que está acompanhando a gente pelo Face? O que você tem aí de mensagem final para a gente poder... A gente já fez esse programa em alto nível, né? Tema avançado. Vamos fechar aí. Se você acha que você fez curso intermissivo, você tem responsabilidade de chegar, pelo menos aí, perto, certo, da OFIEX, no mínimo na questão da dispersidade. Quando o Valdo trouxe até num treinamento, até uma qualificação de ECP2, a possibilidade de você se tornar desperto em 3 anos, eu achei até aquilo muito fora da realidade. Mas eu conversando em particular com ele, ele disse, olha, eu só simplesmente estou querendo estimular o potencial que tem dentro de vocês. Se vocês colocarem para fora amanhã, vocês são despertos. Então, por que vocês não colocam esse potencial para fora? Vocês estão esperando o quê? A chapa quente. E só reclamar da vida? Não. Então, toma atitude. A resposta foi essa. Então, eu acho que é uma das obras assim mais avançadas que se tem e que e chama a responsabilidade nossa, porque a OFIEX é aonde vai aportar, certo, o parambulatório, a OFIEX, aonde vão aportar essas pessoas que vão precisar de assistência. Na hora que você vai fazer Realbex, não é você simplesmente limpar um ambiente e levar a sujeira para outro ambiente. Não é aí um ressoma todo mundo, renasce todo mundo patológico aí, e daqui a pouco eles dessomam de novo, volta para lá. Exato. Ou seja, aquele prefeito que pega um ônibus para tirar o pessoal que está pedindo na rua para jogar em outra cidade. Pois é. Certo? Então, isso daí não é o processo de assistência básica, fundamental daquilo que precisa ser feito. Então, se a gente fez curso intermissivo, não tem dúvida nenhuma da multidimensionalidade, nós temos responsabilidade em nos esforçar, pelo menos, para chegar na AutoFIEX. Se não chegar nessa vida, que chega na próxima, na outra, mas estamos nos esforçando para isso. Isso é que é a base. Excelente, Hernande, nossa gratidão por você estar aqui dividindo com a gente essas experiências, esse know-how todo que você tem sobre o assunto. Olha, a gente agradece muito a companhia de vocês e a gente espera vocês na próxima sexta com mais Entre Livros.